Ei pessoal, eu sou a Grazi. Olá pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça, hoje com um assunto que eu tenho certeza que vai ser importante para você. Afinal de contas, a gente vai falar de estratégias para lidar com os nossos objetivos por meio do nosso pensamento. Porque a comunidade científica, as pseudociências, as chamadas pseudociências, já vem estudando ao longo dos anos como o pensamento influencia as nossas ações. Como Freud dizia, pensamento, ensaio da ação. Mas já estava na Bíblia há muito tempo e nós vamos provar para você aqui hoje com 7 pontos trazidos pela palavra de Deus que vão nos ajudar a entregar os nossos problemas para Ele, a viver segundo a direção dEle e a entender que nos nossos pensamentos nós podemos trabalhar atitudes que vão nos levar a alcançar nossos objetivos. Vamos lá? Vamos lá. Então, o primeiro ponto, gente, olha, o pensamento ele é tão importante que quando Deus nos ensina o seu primeiro mandamento, Ele fala assim, olha, amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o quê? Teu pensamento. O Senhor, Ele não queria que a gente só amasse Ele de qualquer maneira. Ele queria que a gente amasse Ele com o quê? Com o nosso pensamento. Então, esse versículo que está lá em Mateus 22, 37, que fala do amor de Deus e fala que quando nós amamos a Deus, nós devemos amá-lo com o nosso pensamento, é o nosso primeiro ponto. Não é de qualquer maneira o amor. Não é de qualquer maneira. E ele já está nos ensinando assim, olha aqui, filho, o teu pensamento é muito importante para a tua vida, é muito importante para o que você quer fazer, aonde você quer chegar. E você quer saber que no ponto 2, que a gente vai trazer aqui para você, no segundo ponto, sabe o que ele fala para a gente? Escuta só. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Isso ele está falando, nos chamando a atenção para quê? Que na verdade os nossos pensamentos têm que ser o pensamento dele. E os nossos caminhos têm que ser o caminho dele, o caminho que ele tem para nós. Guiados pelos planos de Deus, né? Então, nós temos que amar a Deus com o nosso pensamento e nós temos que entender que os nossos pensamentos têm que estar de acordo com os planos de Deus para a nossa vida. Porque se Ele é nosso Pai e se Ele quer o melhor para nós, então é claro que a gente tem que seguir andando segundo os planos dele, porque Ele quer o melhor e o melhor dele é o quê? É que nós alcancemos a felicidade, a paz. Por mais que alguns processos às vezes nos levem para caminhos assim, mais de dor, de adversidades, mas são necessários para chegarmos no alvo que ele tem para nós, que é o alvo melhor. Muitas vezes é preciso um processo de aprendizado para que lá na frente a gente olhe para trás e fale assim, eu sobrevivi, eu aprendi e agora eu sou uma pessoa melhor, eu consegui o que eu queria. Às vezes acontece, né, Guilherme? E aqui ele fala do pensamento, né? Porque muitas coisas que acontecem dentro da gente a gente não verbaliza. Né? Verdade. Fica só no campo do pensamento. E muitas vezes, quando a gente está pensando alguma coisa, aquilo está dentro do nosso coração. A gente pode não falar para ninguém, mas Deus sabe o que está no nosso coração. E aqui é interessante que se a gente não atentar que os nossos pensamentos têm que estar alinhados com o pensamento de Deus, o que acontece? A gente fica frustrado quando aquilo não acontece, a gente fica aborrecido, acha que Deus não está com a gente. E esse alinhamento é importante. Por quê? Porque você vai entender que quando algo não acontece, é porque não está no momento ou não foi da vontade de Deus ainda. Então, você começa a realinhar o teu pensamento e ao invés de você reclamar, murmurar, achar que ninguém te ama, que Deus não está com você, você para e pensa. Deus, se não aconteceu, não é porque chegou a hora. Então, você começa o quê? A realinhar e aquilo não te deixa, como você falou, frustrado, chateado, aborrecido e você segue a vida em frente. É verdade, entendendo que quando não acontece como a gente quer, algum fim tem. Quando a gente crê que Ele está na nossa vida, que Ele está cuidando de tudo. Se não aconteceu, por algum motivo. E a gente continua tentando e continua fazendo o quê?
orando, conversando com Ele. Porque você pode nos perguntar aqui, como que eu sei o que Deus quer para mim? Você sabe por meio da palavra dele, você sabe tendo intimidade com ele, você sabe em oração. Às vezes não é fácil, às vezes a gente quer tanto algo que a gente pensa, não, é isso que eu quero, é isso que tem que ser. Nem sempre é você fácil. Você coloca no seu coração e já acha que aquilo é certo, né? É verdade, é verdade. E aí a força do nosso pensamento ela é tão grande que se você entende que algo que você almeja não vai acontecer, acredite, você tem 80% de chance de não conseguir o que você pretende. Porque o primeiro passo para você alcançar algo é você entender no teu pensamento que aquilo é possível, é você acreditar na possibilidade daquilo. Então é importante você ter um pensamento positivo acerca do que você almeja. E aí você também deve, no seu dia a dia, conversar com Deus cotidianamente, levando para Ele o teu desejo, conversando com Ele enquanto você estiver fazendo suas tarefas, no caminho do trabalho, no caminho de buscar os filhos para a escola. Vai falando com ele sempre que possível. Ah, Senhor, eu queria tanto isso. Será que é o seu desejo? Se for, me abençoa. E aí eu tenho certeza que você vai sentir no teu coração se aquele é um propósito de Deus para a tua vida. E além de tudo, você vai sentir, se for esse o propósito de Deus, os passos que você tem que dar para que você chegue naquele caminho. Porque quando a gente vive uma vida com Deus e aquele é de fato o propósito dele, sabe o que acontece? Ele vai te dando alternativas, ele vai colocando algo no seu caminhar, ele vai colocando pessoas, ele vai abrindo as portas. Então, a gente tem que entender o que Deus tem para nós e a gente tem que estar a todo tempo em consonância com Deus, falando com Deus. E, além de tudo, não é só pensar, não. A gente tem que criar estratégias de ação. O nosso pensamento, ele vai trazer para nós essas estratégias que nós não devemos ficar só no campo dos pensamentos. Nós temos que fazer o quê? Colocar em prática. Quer ver um exemplo simples? Ah, eu preciso emagrecer. Ah, eu tô com obesidade, eu quero estar com meus filhos assim de um modo mais intenso, sentando no chão com eles, levantando, brincando, correndo. Ah, eu não quero mais subir escada e descer escada e ficar com aquela sensação, quase morri. Ai, não, isso tá me limitando. E aí você decide o quê? Ah, eu preciso fazer uma dieta. Eu não quero mais ter uma vida de limitação. Aí qual é o seu passo, os seus passos para você começar a fazer a dieta? Primeiro é pensar, né? Primeiro é pensar. Aí você, no seu pensamento, o que você faz? Ah, eu vou fazer exercício físico, eu vou evitar comer isso, aquilo. Mas sabe o que é o mais importante nisso tudo? É no teu pensamento você se conhecer. Porque uma coisa que a gente faz, quando a gente para, às vezes, a nossa rotina para pensar na vida, pensar em quem somos, é entender que existem a gente tem pontos fracos e pontos fortes. E aí nós entramos no nosso terceiro ponto. E eu vou ler o que fala a palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é uma passagem que a gente fala muito na parte da Santa Ceia, né? Está lá em 1 Coríntios 11, 28, né? É verdade. E aí lá ele está ensinando o que pra gente? Ele está ensinando que nós temos que nos examinar. Porque quando nós nos examinamos, nós nos conhecemos melhor. E esse autoconhecimento nos ajuda a atingir os nossos objetivos. Você quer ver uma coisa? Voltando àquele exemplo da dieta. Ah, eu sei que eu amo sorvete. E se eu for no mercado, eu vou comprar sorvete. Aí você começa a elaborar estratégias no seu pensamento. Que tal eu não ir no mercado? Que tal eu pedir o meu marido, ou no caso o marido pedir a esposa, para fazer as compras? E aí aquela compra vai chegar sem o sorvete, que já vai estar combinado, e aí você vai ficar aí talvez uma semana, 15 dias ou até um mês sem tomar o seu sorvete. Então é o quê? É o autoconhecimento. Você conheceu, esse é meu ponto fraco. Então eu peço ajuda. Então eu vou trabalhar para vencer aquele ponto fraco. Agora eu nunca vou poder tomar o sorvete? Não, eu vou tomar o quê? Com estratégia. Eu vou pegar o meu copinho, vou botar o sorvete, vou pegar a minha taça, né? Vamos ser chique, né? Vamos pegar a minha taça, vou botar meu sorvete e vou botar o quê? O pote no congelador e vou tomar. Vou trazer o pote para a mesa? Não, porque se trouxer o pote para a mesa, eu gosto de sorvete, vou tomar mais do que eu devia. Então é um exemplo prático da importância do nosso pensamento. Porque se a gente não pensa, o que a gente faz?
a gente age no automático. E é legal isso que você está falando, porque tem o pensamento e a estratégia de curto prazo e a de longo prazo. Então uma dieta é de médio e longo prazo. Ninguém emagrece de um dia para o outro. Você tem que montar uma estratégia ali para alguns meses e você seguir. E o objetivo lá no final, com o exemplo que você deu, é o quê? Uma melhor qualidade de vida. Às vezes você poder brincar com teu filho, correr, subir escada. E às vezes a gente na vida troca um pequeno benefício ao longo desse caminho por essa recompensa no final. Então, tomar o sorvete, igual você falou, ele é tão importante quanto eu ter essa brincadeira com meu filho, ou emagrecer, que às vezes o emagrecimento é por conta da saúde, não é nem só estética. Então, por que eu vou trocar esse benefício temporário por um benefício médio e longo prazo? Então, a estratégia está aí, de você mudar um pouco o mindset, de se programar para atingir um objetivo maior e negociar também consigo mesmo, que eu acho que assim, né, você tem que saber o momento, não vou tomar muito sorvete, mas eu vou me equilibrando aqui. Então, foco na estratégia de longo prazo, não só... Porque senão, se você começar a colocar um monte de coisa no dia a dia, você nunca vai atingir seu objetivo final. Cada tropeço que você dá num dia está colocando o seu objetivo um pouco mais longe. E ninguém quer isso, quer atingir aquele objetivo mais rápido. É verdade. E a gente só consegue alcançar um projeto, um plano de vida, quando a gente exercita o nosso pensamento. Porque se a gente não para pensar, a gente vai vivendo. E a gente vai empurrando com a barriga, né? Como diz o ditado. Só que você faz, você diz, mas eu não consigo. Mas eu não posso. Eu já tentei. Pensamento dizendo pra você que você não consegue. E não só, tem tantos exemplos, né? Por exemplo, se a pessoa, às vezes é um fumante de muitos anos, aí a pessoa pensa, eu nunca vou conseguir parar de fumar. Eu não vou nem tentar, que eu não vou conseguir mesmo. E a gente conhece algumas pessoas que pararam, né? E hoje estão aí, fizeram essa mudança de pensamento e conseguiram. Então, conseguiram. Assim, a força de vontade, ela é muito importante nesse processo também. É verdade. Às vezes um exemplo também, a pessoa é explosiva, impulsiva. Aí ela pensa assim, eu nunca vou mudar, eu sempre vou ser assim, porque falou pra mim a resposta na hora. Mas eu queria ser mais equilibrada, eu queria ter hora assim que eu vou pensar um pouco antes de falar, mas eu não consigo. Não é que você não consegue, você já tentou? Então a gente tem que buscar esse... Eu tenho até um exemplo legal nisso daí. Então fala aí. Que se a gente for pensar um pouco, imagina, não sei, quem trabalha ou quem estuda, imagina se num belo dia você tá brigando com teus filhos ali dentro de casa, aconteceu alguma coisa, você tá ali discutindo, brigando com as crianças ali, e você tem esse pensamento que você acha que não consegue segurar a língua. De repente, toca a tua campainha. Aí, sei lá, é teu chefe que chegou lá na tua porta para te entregar alguma coisa, ou o pastor da igreja, ou alguém da tua escola que você respeita muito. O que você faz automaticamente? Oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Você pode estar uma arara. Isso pode acontecer até na rua. Às vezes você está ali brigando com a criança na rua, acontecendo alguma coisa, você olha pro lado, oi, fulano, oi, você muda. Então, como é que a gente não consegue frear a língua? Como é que a gente não consegue mudar a forma com que a gente pensa, né, e segurar? Se naquele momento você conseguiu. Então, o que precisa? De um freio. Né? De algo que você coloque entre o pensamento e o seu falar, que vai te colocar. Então, se você precisa de um freio e você não sabe como colocar, pensa que você está sempre na presença de alguém que você precisa respeitar muito. E não deixa de ser verdade, porque Jesus está sempre com a gente, o Espírito Santo está com a gente. Então, quer mais autoridade do que ele para a gente poder manter um respeito? Então, eu acho que isso é um bom exercício para você poder fazer e parar com essa desculpa de dizer, mas eu não consigo. Mas tudo é uma questão de quê? De estratégia, que se desenvolve hoje no nosso pensamento. Então, mais uma vez, a gente tem que parar para pensar. Sim, sim. A gente tem que parar para pensar, porque a vida está muito corrida. A gente fica de manhã, às vezes até dormir, sem ter, às vezes, um tempinho de pensar. O que aconteceu hoje? O que podia ser diferente? O que eu desejo? O que eu não desejo? E a gente vai vivendo no automático. Estamos vivendo a vida no automático. E com esse conteúdo hoje a gente quer chamar a sua atenção assim, stop, pare,
pensa um pouco, pensa no que você quer, pensa em como você pode fazer para chegar lá. E tem uma parábola que você fala, que quando você chega, é aquela da casa. Essa parábola ela fala da organização. Né? Às vezes a gente está falando aqui de criar objetivo, criar estratégia, e a gente precisa criar uma organização. Porque quem está em casa e está pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me organizar? Tem tanta coisa que eu preciso. Não vamos atacar muitas frentes ao mesmo tempo. Vamos focar em algumas coisas específicas. E essa parábola ela fala da questão da construção de uma casa. Né? Tem uma regra. Você tem um objetivo no final que é o quê? Você ter sua casa construída. Mas qual é o primeiro passo? Ninguém começa uma casa comprando tinta para pintar a parede. Né? Você não começa a fazer isso. Não é uma estratégia boa. O que você começa a fazer é a fundação. Vou fazer minha base bem sólida, vou me organizar, né? Ter uma estrutura boa, e aí começa a levantar as paredes, aí tem aquela parte de alvenaria, e só depois que tudo isso, passo a passo, vai acontecendo, que você vai rebocar a parede, né? Se tiver que botar um piso, e o acabamento, pelo próprio nome, é acabamento. Né? É o final da obra, é a beleza do que você está construindo ali. Então, a grande questão aqui é você pensar no objetivo futuro e traçar uma estratégia para alcançar, mas com passo a passo também, foco e sem se distrair com um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Então, a regra seria, pensa em alguma coisa que você quer mudar e trabalha naquela regra ali. E essa questão também que você falou do automático, quer ver uma coisa que as pessoas falam muito e está muito ligada a essa questão do automático, é você achar que a vida está passando muito rápido. Nossa, essa semana voou. Nossa, o mês voou. Nossa, já estamos entrando em junho. Tá voando. Mas o voando é porque você não está construindo nada importante na sua vida. E essa é uma coisa que você tem que repensar. Porque quando você reconstrói alguma coisa, como eu duvido que quem está construindo uma casa, vamos pegar esse exemplo, se ele vai dizer que passou rápido, porque ele está vendo a luta que ele está fazendo ali para construir tudo aquilo ali, o esforço que ele está empregando ali todo dia, eu duvido, não, passou, construir essa casa rapidinho, foi fácil demais. Ele não vai falar isso. Ele vai falar o quê? Foi muito esforço. Mas se você está, né, tranquilo, não está se empenhando em nada, passa rápido. Então, o que você está querendo dizer? A gente tem que ser um estrategista de nós mesmos, né? E dentro de nós a gente trabalhar tudo isso. Porque, na verdade, como fala na palavra de Deus, chegando agora ao nosso quarto ponto, nossos pensamentos conduzem quem nós somos. Lá em Provérbios 21:5 está assim, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém de todo apressado tão somente a pobreza. O que isso significa? O diligente, ele vai recolher o quê? Abundância. Mas o apressado, pobreza. Então... E aqui não está nem relacionado só a dinheiro, né? É a abundância daquilo que você precisa, seja de conhecimento, seja de aprendizado, seja de trabalho. Verdade. Quanto mais você se esforçar, mais você vai ter. Verdade. E aí, no nosso quinto ponto... Sabe o que fala? Vamos lá na palavra de Deus, Lamentações 3:21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Então, Deus está fazendo o quê? Está falando o quê para nós? Vamos trazer a memória, a nossa mente, tem algumas traduções, é assim, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Então, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. E o que está querendo dizer? Vamos valorizar pensamentos bons, vamos valorizar pensamentos de esperança, pensamentos de vitória, pensamentos de conquista, pensamentos assim, com Deus eu posso. E a gente tem que preservar isso dentro de nós, porque quando a gente não valoriza esse pensamento, um pensamento positivo, a gente acaba caindo naquele pensamento negacionista de que eu não posso, eu não consigo, eu jamais vou conseguir. Você já entra como um derrotado, né? E o nosso sexto ponto, vamos lá na palavra de Deus, porque eu falei que eu ia te provar como a Bíblia trata com importância o pensamento e como a Bíblia nos ensina que o pensamento é fundamental para a gente vencer nossos obstáculos.
Nosso sexto ponto, em Provérbios 20:18, diz assim: cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Gente, eu tenho certeza que você não está sozinho nesse mundo, que tem pessoas que te amam, que estão próximas a você e que estão te aconselhando a você seguir os seus objetivos, algo que você sabe que você já precisava ter começado a pensar há algum tempo. E essas pessoas são fundamentais nesse processo de encorajamento, de apoio, e de você saber que tem pessoas do teu lado ali para o que você precisar. A gente tem Deus no nosso coração, mas Deus manda pessoas que nos amam para nos ajudar. Então, se você já teve um conselho, de repente, de uma mãe, de um pai, até de filhos, pessoas que você tem certeza que te amam, que falou assim, faça isso, você consegue, você precisa disso, valorize, acredite, vá, siga em frente. Aproveite que você tem essas pessoas na sua vida que estão te apoiando, porque até a palavra de Deus está nos falando assim, aproveite os bons conselhos. E nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas do nosso lado que nos apoiem, que estão conosco. Agora pode acontecer você falar para mim assim, eu não tenho ninguém, eu não posso, eu não consigo, eu sou sozinho. Então, minha filha, vai com Jesus, segue, que você vai conseguir Deus, sim, né? Segue com Deus, ainda que o mundo fale que não, se você sente no teu coração, esse é o meu caminho, é isso que Deus tem para mim. Siga em frente com Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai abrir as portas que você precisa, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. E vamos para o nosso sétimo ponto? Vamos lá. Gente, a gente tem a mania de querer contar os nossos planos antes da hora, antes de acontecer para as pessoas. Por que a gente faz isso? A gente não tem essa mania? Que a gente tem língua solta, né? A língua solta. É verdade, é verdade. E olha o que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Provérbios 29:11. O tolo revela o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. É muito sério isso, é muito sério. Para que a gente vai ficar falando dos nossos projetos, dos nossos objetivos antes de acontecer? O que a gente vai ganhar com isso? E aí vamos tomar para nós essa palavra de Deus, o ensinamento do Pai. O que ele está ensinando aqui, filho? Não conte os seus projetos, não conte seus objetivos para o mundo. Guarde para você e vá em frente. Tem um ditado que fala que minha vida é um livro aberto. Então, né? Tem outras que falam assim, minha vida é um livro aberto, mas escrito em japonês, ou seja, aí tudo bem que ninguém entende. Queridos, se Deus está falando isso para você é porque isso é importante. Então acredite, não revele os seus objetivos, os seus projetos para todo mundo. Creia, porque se Ele fala, é porque é importante, não é verdade? Gente, e nunca é tarde para tentar. Se você está pensando aqui, mas já passou a minha hora, olha aqui, já deu para mim. Não deu, não. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. Talvez você esteja sem coragem, mas tome coragem e vá e pense como que você vai fazer. Pense na sua vida, o que eu quero? Você sabe o que você quer? Porque todo mundo tem um objetivo, né? Sim. Eu tenho certeza que você tem objetivos aí. Eu tenho certeza que você sabe o que você quer. Aí você pensa assim, será que isso está de acordo com os planos de Deus para a minha vida? Eu acredito que sim. Então, coragem, segura na mão de Deus e vai. Aí você começa a pensar que, o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? Esse tem que ser os meus planos. E comece a fazê-los. Porque eu costumo falar que você não deve correr atrás de sonhos. Você deve seguir na direção de objetivos. Porque quando a gente corre atrás de sonho não é concreto, sonho é o sonho. Não tem estratégia por trás. Não tem estratégia por trás. Porque primeiro a gente sonha, é verdade, primeiro a gente sonha. Mas a gente não fica a vida inteira correndo atrás de sonho, não. A gente sonhou, o que a gente faz? Estratégia no pensamento e começa o quê? Seguir atrás dos objetivos, correr atrás dos objetivos, que o objetivo é algo mais concreto, né, na vida da gente. Tem um ditado que eu gosto muito que ele fala o seguinte: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, será que a gente está andando assim? Qualquer caminho serve para mim? Eu vou para onde o vento me levar? Não. Com estratégia, com objetivo, eu sei exatamente onde eu quero chegar. E se eu estiver no caminho errado, rapidamente eu sei e eu volto para o caminho certo. É verdade. Amar o Senhor teu Deus com o teu pensamento.
ser guiado pelo plano dele. Saber que os teus pensamentos ditam quem você é. Saber que os teus pensamentos guiam o teu futuro. Saber que os teus pensamentos dirigem a tua vida. Entender que bons pensamentos também nos trazem bons conselhos. E por final, que os teus pensamentos, os teus projetos devem ser levados em secreto ao Pai. Não é verdade? Verdade, muito bom. Nós queremos com esse material te encorajar a ir atrás do que você almeja, a transformar sonhos em objetivos. Isso aí. Porque muitas vezes a gente fica sempre achando que o outro que vai fazer uma mudança na nossa vida. E não. A gente tem que começar e Deus ele segue nos ajudando ali, nos guardando, nos protegendo e nos guiando no caminho dele, né? É verdade. Valorize bons pensamentos, coragem, siga em frente. Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva para a gente ficar mais juntinho. Um abraço. Até mais. Obrigado.